vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Em toda a carta de Paulo aos Gálatas, o discurso se concentra em repudiar a ideia dos judaizantes, um grupo de judeus que penetrou nas igrejas da Galácia e outras igrejas abertas por Paulo, dizendo o seguinte: servir a Jesus é bom, andar com Jesus é bom, reconhecer Jesus é bom como Messias e Senhor, mas vocês precisam se tornar judeus, porque o pessoal de Gálatas eram gentios. Me fugiu a palavra, que eram gentios, eles não eram judeus. E esse grupo de judeus dizia a eles: sirvam a Jesus, mas se convertam ao judaísmo. Numa ideia que nós temos conversado há tantos domingos aqui, completamente equivocada, errada, porque o evangelho que nós aprendemos na Bíblia e o evangelho que Paulo ensinou aos Gálatas é o evangelho da graça, onde o homem não faz nada para ser salvo. A salvação do homem não depende dele mesmo, mas da ação divina sobre o próprio homem. Então é sobre isso que a gente tem conversado bastante esse tempo todo aqui. E quando Paulo escreve o que escreve, isso tem a ver muito com gente ligada à religião. De alguma maneira, todos nós, humanos, seres humanos, toda a humanidade é ligada de alguma forma à religião. Estando nós aqui dentro de uma comunidade como essa, de uma pegada, uma direção protestante, reformada, irmãos de igrejas diversas dentro do cristianismo, do evangelho, gente que segue deuses estranhos e diferentes que nós nem conhecemos. De alguma maneira, todo homem se relaciona com alguma coisa ligada à religião. E essa conversa de Paulo tem muito a ver com isso, com gente ligada à religião. Porque há um grande perigo para quem de alguma maneira se envolve com a religião, que é esse perigo que chegou aos Gálatas, acharmos que podemos nos salvar. Então a gente pode dividir, as pessoas da humanidade, vamos dizer assim, em 4 grupos. Para a gente abrir a nossa conversa, é muito importante a gente compreender isso. 4 tipos de gente, 4 tipos de pessoas dentro da humanidade. A primeira delas, ou o primeiro grupo, melhor dizendo, é o grupo daqueles que cumprem a lei e dependem da lei. Gente que está debaixo de regras e normas religiosas, não só cristãos, diversos. Gente que costuma seguir as normas e as regras da sua religião, da religião que ela adotou. Está ligada, a sua salvação depende daquilo. Ela acha que ao cumprir as regras e normas morais da sua religião, é assim que ela vai ser salva. Essas pessoas costumam ser pessoas presunçosas, moralistas e superiores. Elas percebem que elas são justificadas, elas acham que são justificadas, elas conseguem, por exemplo, no nosso caso aqui, ler mais a Bíblia que os outros,
elas conseguem se comportar de um jeito dentro da igreja, dentro da comunidade, melhor do que os outros. Essas pessoas geralmente têm um ar de superioridade. Eu sou melhor porque eu consigo, aquele ali é pecador, aquele ali não consegue. Só que essas pessoas, elas vivem um sentimento interno de dúvida. Sempre elas estarão pensando: será que deu? Será que eu fui suficientemente bom? Será que eu cumpri aquela regra e aquela norma da igreja do jeito que tinha que ser? Elas, por um lado, apresentam uma certeza de que são justificadas, mas por outro lado, carregam uma dúvida eterna no seu coração. Por isso, apesar de serem presunçosas e superiores, elas também são sensíveis. Quando Deus não responde à oração delas, elas se acham mal amadas, porque elas fizeram tudo tão certinho, tão correto. A minha atitude foi tão correta. Por que Deus deixou isso acontecer na minha vida? Isso acontece em muitas religiões, mas dentro da igreja, basicamente, isso funciona. Esse grupo funciona assim. E o estereótipo desse grupo, ele é muito claro na vida dos fariseus. Lembra aquele grupo de judeus ortodoxos que compunham uma seita dentro do judaísmo e que brigaram bastante com Jesus? Jesus combateu esses caras muito. Então, lembre-se desses caras. É o primeiro grupo que a gente pode se lembrar quando a gente divide a humanidade desse jeito que a gente vai fazer aqui. O segundo grupo é aquele que desobedece à lei, mas depende da lei. São aquelas pessoas que creem que a justificação vem pela obra, também como o primeiro grupo. Eles creem que eles serão salvos se eles obedecerem às regras e às normas da religião que eles escolheram. Mas são pessoas que não vivem assim. São pessoas que não conseguem viver assim. Então, elas acabam sendo, por esse aspecto, mais humildes do que o primeiro grupo. Porque o primeiro grupo consegue, esse segundo grupo não consegue. Ele acha que vai ser salvo se obedecer às regras da sua religião, mas não consegue fazer isso. Isso o humilha essas pessoas, traz culpa sobre essas pessoas. Elas são assoladas pela culpa, porque não conseguem viver como gostariam de viver. São pessoas receosas quanto o assunto é religião, não gostam muito de conversar sobre isso, porque tem sobre si essa marca da culpa. Vão à igreja, mas geralmente não se envolvem, ficam na periferia e se sentem imerecedoras, incapazes, na verdade, de poder viver aquilo que elas observam no grupo primeiro que consegue fazer. Então, primeiro grupo crê que a salvação é pela obra e luta para viver assim. O segundo grupo crê que a salvação é pelas obras, pelo cumprimento de regras e normas religiosas, mas não consegue. E o terceiro grupo? O terceiro grupo é aquele que desobedece à lei, mas não depende dela. É o grupo completamente anti-religião. Não gosta dessa história de igreja, não gosta dessa história de religião. É um grupo marcado por gente relativista nessa sociedade que a gente está vivendo. É um grupo marcado por esse tipo de coisa. Então, eles descartam o conceito de Deus. Eles são intelectualmente seculares e relativistas, ok? Escolhem os seus próprios padrões morais. Eles acham que para serem de alguma maneira salvos, eles criam as suas próprias regras e entendem a vida de algum jeito assim, muito individual. Paulo fala sobre esse pessoal aí, por exemplo, lá em Romanos. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo descreve essas pessoas que estão hoje, são a base da nossa sociedade. Esse tipo de gente aqui, o terceiro grupo, é a grande maioria da nossa sociedade pós-moderna ocidental. É assim que essas pessoas são. Agora, Paulo diz uma coisa interessante, que essas pessoas, apesar de negarem Deus, apesar de não quererem nada com Deus e com religião, elas sabem que Deus existe, porque Deus se revela. Há um tipo de revelação que a gente estuda na teologia, que é feita por Deus, que é a revelação geral. Ela está aí. Só louco não consegue perceber que esse mundo é feito por Deus. Só alguém realmente muito desconectado, né? Então Deus se revela, Ele se apresenta na própria natureza, Ele se apresenta através de atitudes que o homem tem e coisas muito interessantes que mostram que Deus está aí. Então essas pessoas, elas sabem no seu subconsciente que Deus existe, elas sabem que deveriam obedecer a Deus.
E elas aparentam uma felicidade, elas trazem uma felicidade, elas são pessoas praticamente resolvidas. Não, eu sou resolvido, eu tenho o meu jeito de viver e tal. Mas elas têm sobre si um sentimento de justiça próprio, liberal, e também se sentem superiores a outras pessoas. Fazem por merecer a sua própria salvação, não de maneira religiosa. Eles escolheram outro caminho. Às vezes sendo bons, às vezes vivendo de uma forma moralmente correta, mas que não tem nada a ver com Deus. Esse é o terceiro grupo. E o quarto grupo é um grupo interessante, é o grupo daqueles que obedecem à lei, mas não dependem dela. Obedecem à lei, mas não dependem dela. São os cristãos que compreendem o Evangelho e vivem a liberdade que o Evangelho proporciona a essas pessoas. Esse grupo, gente, é o grupo que a gente quer fazer parte. É desse grupo que nós, cristãos, devemos procurar a vida toda fazer parte. Aqueles que amam a Deus e obedecem a Deus, quando a gente diz aqui a lei de Deus, a gente já falou isso aqui em algumas outras reuniões aqui anteriores, a respeito desse lance de nós entendermos que a lei que a gente está falando aqui não é a lei do Velho Testamento, não é a lei do judeu, mas é a lei moral que Deus nos deu e nos deixou. Então, esse grupo ama a Deus, respeita a Deus, procura com toda a sua força fazer valer na sua vida aquilo que Jesus disse quando questionado a respeito da lei, né? Jesus foi questionado, o mestre, qual é o resumo da lei? E ele disse: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Esse grupo se esforça para viver isso, ama ao Senhor, obedece ao Senhor, participa da comunidade, até segue algumas regras e normas da comunidade normalmente, tranquilamente, mas entende que esse não é caminho de salvação. Não fazem isso para se salvar, não vêm à igreja para se salvar, não leem a Bíblia para se salvar, não oram para se salvar, não participam de uma comunidade querendo se salvar, mas fazem isso porque já entenderam que foram salvos. Fazem isso em contrapartida ao amor de Deus. Então é essa ideia geral que nós temos a respeito de nós, seres humanos, com relação à religião, com relação a Deus. E Paulo está aqui conversando com os Gálatas e destruindo esse conceito de autossalvação que os judaizantes tanto apresentaram para eles. E pela palavra de Paulo nesse texto, muito provavelmente um dos argumentos usados pelos judaizantes, porque a gente não tem o argumento dos judaizantes, mas pela resposta de Paulo, sabe aquela coisa assim? Você observar a resposta e perceber o outro lado? É assim que a gente faz com esse texto aqui. Muito provavelmente na conversa dos judaizantes com os Gálatas, eles disseram assim: vocês só serão filhos de Abraão se obedecerem à lei. Pode ter certeza que na conversa dos judaizantes com o pessoal de Gálatas, com os Gálatas, esse argumento aconteceu. Por quê? Primeiro porque o judeu tem muito apego à sua tradição, à sua herança, à sua genealogia. Os patriarcas são muito valorizados na cultura judaica. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, não é? Em certo ponto você vai encontrar no Novo Testamento Jesus conversando com algumas pessoas que dizem assim: nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Ou seja, o judeu batia no peito: nós somos filhos de Abraão. E por um lado, gente, vamos pensar, eles não estavam errados. Ao dizerem para os Gálatas que eles precisavam ser filhos de Abraão, os judaizantes estavam certos. Por quê? Ser filho de Abraão significa o quê? Ter a promessa, ser aceito por Deus, ser salvo. A gente conversou isso aqui alguns domingos atrás. Essa promessa que Deus deu a Abraão em Gênesis 12 está sobre a gente. Nós somos filhos de Abraão. Não se engane, nós somos herdeiros da promessa. Quando os judaizantes dizem isso aos Gálatas, eles estão certos. O problema é que eles queriam que os Gálatas fossem filhos de Abraão por um caminho errado, que é o caminho da autojustificação e da obediência à lei.
Então Paulo, habilmente, sofisticadamente, de um jeito muito incrível, traz essa história que nós lemos ali no texto, até esse momento aqui na conversa dele com os Gálatas, para desconstruir essa ideia. E ele deixa claro que existem duas maneiras de sermos filhos de Abraão. E essa é a ideia desse momento do texto. Lá no versículo 22, ele diz isso mais claramente, quando ele diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Ou seja, há uma maneira certa de ser filho de Abraão, parente de Abraão, e uma maneira errada. E Paulo então ele está contra-argumentando o pensamento dos judaizantes e querendo mostrar a eles que esse caminho de autojustificação através da obediência da lei, para nos tornarmos filhos de Abraão, descendentes da promessa, aceitos por Deus, salvos por Deus, precisa ser melhor analisado, porque ele está equivocado. Então, Paulo evoca uma história muito interessante para a gente analisar aqui. Ele evoca a história de Abraão, que se casou com Sara e teve Isaque, seu filho. E ele traz também a história de Abraão, que se relacionou com Agar e teve Ismael. Ele faz um contraponto muito sofisticado teologicamente a respeito dessa história, para a gente entender o jeito certo de nós nos tornarmos filhos de Abraão. Então, vamos recordar um pouquinho rapidamente sobre a história de Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus, Gênesis capítulo 12, ele seria pai de uma grande nação. Para ser pai de uma grande nação tem que ter filho, não tem jeito, ok? E ele casado com Sara, o problema é que Abraão já era velho, Sara era estéril, e a situação começou a se apertar. E como é que vai se resolver isso? Culturalmente na época, era permitido um homem que tinha uma esposa e ela fosse grávida, ela fosse estéril, ele se relacionar com outra mulher, porque a descendência naquela época e naquela cultura era extremamente valorizada, extremamente importante. Então, tendo isso na mente, Sara diz assim para Abraão: ô meu velho, a coisa está meio complicada, você já não está aí, está dando conta da coisa, eu estou estéril aqui, vamos resolver o negócio. Pega Agar, vai lá, namora com Agar lá e concebe logo esse moleque, a gente resolve essa coisa. Deve ter sido uma conversa mais ou menos assim, né, que eles tiveram. Aí Abraão, é claro que gostou da ideia, né, pegar uma mais novinha e tal, vamos lá, resolver essa questão. E ele então tem relações com Agar. Isso está lá em Gênesis capítulo 16, Agar fica grávida e nasce um moleque, nasce um menino. E eles dão o nome a ele de Ismael. Parece que está tudo resolvido. Parece que está tudo certo, parece que o problema acabou. Mas acontece que depois de 14 anos, gente, 14 anos depois, Abraão já tinha 100 anos. Sara continuava estéril, mas de forma sobrenatural nasce Isaque. Sara engravida na velhice, na esterilidade, de forma diferente, realmente sobrenatural, e nasce Isaque. Então, Paulo aponta a diferença desses dois acontecimentos, do nascimento de Ismael e do nascimento de Isaque. No versículo 23, olha o que ele diz: o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre, vamos lembrar, escrava quem é? Agar, né? Então o filho de Agar nasceu de modo natural, mas o filho da livre, que é Sara, nasceu mediante promessa. O detalhe aqui, gente, é o seguinte: Abraão sabia que ele precisava ter um filho e que Deus daria o filho. Como é que esse filho nasceria? Como é que a coisa aconteceria, já que Sara era velha e estéril? Somente através de uma ação sobrenatural de Deus. Agar era jovem, era fértil. Então Abraão resolve resolver a coisa. Sabe como é que é? Abraão resolve dar uma ajuda e resolver a questão quando ele vai se relacionar com Agar. Então Paulo utiliza a figura de Agar, a escrava, e do seu filho Ismael, e de Sara e de Isaque, e deixa claro que eles representam duas alianças. Muito legal o que Paulo faz. A relação de Abraão com Agar, que
que gerou Ismael, e a relação de Abraão com Sara, que gerou Isaac, ele classifica, ele compara, ele apresenta essas duas situações como duas alianças. Vamos lá conferir no texto, versículo 24. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas duas mulheres representam duas alianças, está aí no texto. Uma aliança, é a primeira que ele vai falar, é a de Agar. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Quando Paulo diz essas coisas aqui, parece aparentemente assim meio complexo tal, mas não é. Paulo está apresentando o que a relação de Abraão com Agar representa, e ela representa a antiga aliança, a aliança que Deus fez com o povo judeu. Os elementos usados por Paulo para descrever essa situação deixa isso claro. Olha só, ele usa a aliança do Sinai. Qual é a aliança do Sinai, gente? Lei. Ele usa a presente de Jerusalém, a Jerusalém terrena. Ele usa a figura de Agar. Tudo isso tem a ver com justificação por obras. Porque quando Abraão dorme com Agar e gera Ismael, ele está agindo por fé própria. Ele está agindo por si mesmo. Ele está agindo pelo caminho da autojustificação. Ismael, então, é o resultado de uma ação autossalvadora de Abraão. Vamos resolver esse negócio. Vou ter um filho com Agar e botar a mão na massa aqui, fazer a coisa acontecer. Ele mesmo procura um caminho para resolver o seu problema. Ou seja, tem a ver com o judaísmo, tem a ver com a guarda da lei, tem a ver com um trabalho de autojustificação que o homem faz. O pastor Tim Keller, falando sobre isso, diz assim: Abraão não dependeu da graça de Deus, proveniente de sua ação sobrenatural na história, mas confiou na sua própria capacidade. O resultado dessa ação de Abraão, gente, tipo assim, vou resolver a coisa, é terrível. Esse tipo de caminho é o caminho que traz frequentemente destruição. Veja só, Sara, que indicou Abraão para ter lá a relação com Agar e resolver o problema, ela ficou com ciúme. Sara ficou com ciúme. A família se divide, você encontra isso lá em Gênesis 16. E olha só, esse negócio foi tão sério, que Ismael, o filho de Agar, é aquele que vai gerar o povo árabe. Ok? Esse pessoal todo árabe aí vem de Ismael. Abraão é pai dos dois povos, dos árabes e dos judeus. Mais à frente, Isaac nasce e aparece o povo judeu. Daí que sai o povo judeu. Não é que esses povos não se dão até hoje. Olha que coisa interessante. Essa atitude de Abraão, milênios atrás, ela é tão séria que ela muda uma situação da humanidade. Os árabes e os judeus que não se dão, e está todo mundo lá. O Trump foi lá agora, mais uma vez, tentar fazer um acordo de paz entre as regiões, lá entre os países. É muita treta. Quando a gente resolve, de alguma maneira, se autossalvar, quando a gente resolve não entender o que é o Evangelho da Graça, os problemas vêm. Quando nós não descansamos no Evangelho da Graça, o resultado é destruição. Destruição espiritual, destruição psicológica, destruição relacional, familiar. Porque assim, observe o ambiente da religião. Ele sempre é e sempre será um ambiente de conflitos. Como é que alguém mata em nome de Deus, gente? Isso é religião. Como é que alguém se esfola cumprindo promessas em nome de Deus, achando que está sendo salvo? Isso é religião. E o ambiente da religião nunca é saudável. Ele sempre é problemático. Eu estava conversando com uma pessoa ontem à noite ainda, e pensei assim, é verdade, o ambiente da religião ele é massacrante mesmo. E toda deformidade que você encontra no Evangelho, ok? Não apontando para nós como perfeitos, não dizendo que somos melhores, não dizendo que somos incríveis e a melhor comunidade do mundo, apesar de eu achar que somos, mas eu não posso dizer que somos, é claro, né? É uma percepção pessoal, porque é aqui que eu estou, né? Mas eu estou dizendo assim, toda essa confusão,
de gente que explora o outro, de gente que fala coisa em nome de Deus sem ser em nome de Deus, de gente que arranca dinheiro do outro, de gente que tem um projeto de poder na igreja. O que é isso, gente? Religião, autossalvação, tentativa de se auto-justificar. O ambiente da religião é um ambiente de destruição. O ambiente da graça é um ambiente bom e saudável. E a gente percebe isso aqui de uma forma muito forte, né? Então, os judaizantes que se diziam herdeiros de Abraão, lembra o pessoal que está falando com os Gálatas que eles deviam seguir a lei? Eles são herdeiros de Abraão, mas não descendentes através de Sara, mas de Agar. Ou seja, eles tinham uma ligação sanguínea com Abraão, mas não de coração. E é isso que Paulo apresenta aqui. Vocês aí que estão tentando cooptar, tentando fazer a cabeça dos Gálatas para eles seguirem a lei, a fim de que sejam filhos de Abraão, vocês não são filhos legítimos de Abraão. Vocês só são filhos carnais, no sangue, mas não espiritualmente, mas não de coração, o que na verdade é extremamente importante. Tim Keller, mais uma vez citando ele, fala assim, que as pessoas mais religiosas podem ser as mais distantes da liberdade. Esses homens eram tão religiosos, se achavam tão corretos, cumpriam tão profundamente a lei, mas estavam distantes da verdade, da liberdade apregoada pelo Evangelho, e que é aquilo que nós devemos receber por herança de Abraão. Muito bem, mas Paulo, é claro que ele continua conversando. E uma coisa que vale a pena nesse momento a gente destacar é aquilo que Paulo diz ali no versículo 24 desse texto. Ele diz assim: isto é usado aqui como uma ilustração. Muito bem, Paulo está lembrando e trazendo essa história como uma ilustração daquilo que ele quer dizer. A gente na teologia aprende o seguinte, que tem várias maneiras de você interpretar um texto bíblico. Uma das maneiras é expositiva, que é o que a gente usa aqui para conversar com você. Outra é o temático, mas tem também o alegórico. O alegórico é quando a gente pega uma história e traz essa história para que ela nos ensine alguma coisa a respeito do que a gente quer aprender ou daquilo que a gente quer apresentar aos outros. Então, Paulo está querendo dizer que em um sentido figurado, Agar representa a busca da salvação pelas obras e Sara representa a dependência da salvação pela graça divina. Agar teve filhos de modo natural, Sara teve um filho de modo sobrenatural. Então a gente pode entender o seguinte, gente, que graça é a salvação por atos sobrenaturais de Deus ao nosso favor. Isso é graça. A graça é favor imerecido, é verdade, mas graça é uma ação sobrenatural de Deus que alcança o homem na sua incapacidade, incompetência, impotência e pecado. É uma ação sobrenatural. Veja que a história do Evangelho é repleta de ações sobrenaturais. Foi assim que Deus nos alcançou. O Filho resolve junto à Trindade sair da eternidade, se esvaziar da sua glória e entrar no nosso mundo, no nosso tempo da humanidade. O que é isso? Uma ação sobrenatural. Ele resolve nascer de uma virgem, ação, melhor dizendo, sobrenatural. Ele caminha aqui entre nós e se apresenta como Messias, ação ou ações sobrenaturais. Morre, ao terceiro dia ressuscita, ação sobrenatural. Envia o seu Espírito, ou o Espírito Santo aqui no nosso meio, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ação sobrenatural. Portanto, graça é a salvação por atos sobrenaturais de Deus a nosso favor. Portanto, gente, a gente precisa mudar o nosso foco, o foco da nossa fé. É sobre isso que a gente tem falado esse tempo todo quando a gente conversa aqui sobre Gálatas. Sair do esforço próprio e colocar a nossa fé na ação sobrenatural de Deus, porque ela é que nos salva. Então, Paulo agora vai falar um pouquinho sobre Sara. Ele falou bastante sobre Agar, nos fez perceber esse caminho que é o caminho que gera filhos ilegítimos de Abraão, vamos dizer assim, e agora ele aborda a figura de Sara. A figura de Sara está ali no versículo 26, que diz assim: mas a Jerusalém do alto
é livre e é nossa mãe. Ele não dá o nome de Sara, mas ele está falando sobre Sara. E usa dois termos interessantes, né? Jerusalém do Alto e nossa mãe. Então, Paulo está querendo nos fazer entender o seguinte, aquilo que John Stott diz. Joga para a gente na tela, por favor, Sandro. Olha lá. Isto é, Sara, a mãe de Isaac, representa a Jerusalém celestial ou a igreja cristã. E Paulo acrescenta, a qual é nossa mãe. Na qualidade de cristãos, somos cidadãos da Jerusalém lá de cima. Estamos ligados a Deus por uma nova aliança. E essa cidadania não é escravidão, mas liberdade. A figura de Sara, então, é a figura do evangelho da graça. A figura de Agar, Paulo apresenta como a figura da lei, impotente em nos salvar. Mas a figura de Sara é apresentada por Paulo como aquela que é livre de escravidão. Quem é livre de escravidão? Quem vive na graça, gente. Que não fica tentando se salvar, que não fica tentando conseguir a simpatia de Deus, que não fica oprimido, mas faz o que faz por gratidão e vive em liberdade na presença de Deus. Para reforçar a colocação de Paulo, melhor dizendo, para reforçar sua colocação a respeito de Sara, ele vai dar uma viajada agora bacana que a gente precisa entender. Ele vai trazer ao texto uma citação de Isaías. Você sabe que no Novo Testamento existem milhares de citações do Velho Testamento. Quem escreveu o Novo Testamento foram judeus, né, gente? Na sua maioria judeus, né? E eles usavam muito as referências do Velho Testamento para poder se balizar e dar o conhecimento a quem iria ler as Escrituras. Então Paulo usa um texto de Isaías 54. Esse texto de Isaías 54 é replicado por Paulo no versículo 27. Vamos ler junto. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Está falando de Sara, está falando de graça, usando um texto de Isaías. Que texto de Isaías é esse, gente? É assim: o povo de Israel estava no exílio babilônico. Você sabe que Israel foi assolada por vários impérios, não é? Império persa, Império romano, Império babilônico, que de alguma maneira assolaram Israel. Essa ação era uma ação divina, meio assim um castigo, sabe? Porque Israel se desviava das leis do Senhor, desobedecia. Deus mandava ou permitia que esses impérios atacassem lá Israel. E as pessoas estavam exiladas na Babilônia, e a percepção desses judeus exilados na Babilônia era a pior possível. A gente não vai voltar para casa, a gente não vai ter a nossa nação de volta, a gente vai continuar em miséria, acabou. A gente é uma nação largada, Deus nos abandonou. É o choro, sabe? O choro da impotência. É quando Israel se rende e fala assim: acabou tudo, se Deus não fizer alguma coisa, a gente está lascado mesmo. Bom, nesse momento, Deus envia essa palavra, que é uma palavra de ressurreição, né? Uma palavra de ânimo para Israel. Olha, pode se alegrar, porque nesse mesmo momento terrível, historicamente falando, que vocês estão vivendo, no meio desse cativeiro babilônico absurdo, eu vou enviar o alívio e eu vou gerar a salvação que vocês precisam. Então, Deus diz a eles que no momento da impotência é que eles conheceriam a misericórdia divina. É uma mensagem de Deus para Israel. No meio da impotência, vocês vão me conhecer e vão ver a minha graça e o meu amor. E isso acontece, por quê? Porque na ação divina para com o homem, Deus sempre espera de nós esse reconhecimento que não podemos. O forte não pensa assim, não é? O forte pensa que pode, o forte pensa que vai conseguir, o forte vive ocupado demais consigo mesmo. O forte pensa assim: eu vou restaurar tudo, eu vou conseguir, eu vou sair desse lugar, eu vou fazer. Não foi o que Abraão fez. Abraão disse, ou fez, melhor dizendo, se achou forte para resolver uma questão que ele não deveria resolver, mas a questão foi resolvida
quando realmente eles se entregaram à sua impotência e perceberam a sua impotência. Graça é assim, gente. Graça é a operação sobrenatural de Deus na vida daquele que percebe que não pode. Paulo está dizendo que se a salvação é por obras, pense comigo, se a salvação é por obras, só os capazes é que podem ser salvos. Pense comigo, todo mundo consegue fazer aquilo que deve ser feito para se salvar? Não. A gente até conversou no começo da nossa reflexão aqui sobre 4 grupos distintos, entre eles gente que não consegue fazer. Então quem não consegue fazer não vai ser salvo? Se a salvação é por obras e não por graça, há então uma qualificação natural de gente que vai e de gente que não vai. Então, quem pensa que é salvo pela sua própria condição, ele pensa que vai ser salvo porque pode, ou seja, porque é fértil, não é? Porque é bom, porque tem uma boa família, porque tem a ficha limpa, ou seja, dentro desse pensamento de que só aquele que faz alguma coisa que vai ser salvo, então há uma seleção natural que Paulo desmonta. Paulo anuncia o poder da graça que atinge os inválidos, que atinge aqueles que não podem, que atingem aqueles que não conseguem. É essa uma das grandes brigas de Jesus com os fariseus. Certo momento dessa discussão entre Jesus e os fariseus, ele chegou a dizer assim: prostitutas e publicanos precedem vocês no reino. Interessante, Jesus dizer isso para homens tão qualificados, tão moralmente corretos, mas que o coração deles era da autojustificação. E Jesus está dizendo, o evangelho da graça veio para aquele que percebe que não pode. Então eu quero te dizer uma coisa hoje à noite bem importante, irmão. Tomara que você perceba que não pode. Tomara que você perceba que não é. Tomara que você perceba que não consegue. Tomara que os teus joelhos se dobrem diante de Jesus todo dia, dizendo, miserável homem que eu sou. Porque nós, quando nos colocamos nessa condição, somos como Sara, visitados na nossa esterilidade, visitados na nossa incapacidade e marcados pela misericórdia e graça de Deus, que faz com que a gente consiga, não pelo nosso mérito, mas pela sua misericórdia. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O evangelho da graça não é somente para os capazes e férteis como Agar, mas para aqueles que se entendem como Sara, que são estéreis. Se Sara foi abençoada, qualquer um de nós pode ser. E esse é um problema que rodeia a religião e filosofia de um modo geral. A religião e filosofia dizem de forma geral que o acesso a Deus e a salvação é apenas aqueles que podem, é apenas aqueles que são bons. Mas o evangelho da graça mostra e apresenta isso de forma clara. Não é só para aquele que pode, não é só para aquele que é bom. Pelo contrário, é para aquele que se entende incapaz, mau, pecador. É esse que é alcançado pelo evangelho da graça. Então Sara é um exemplo para aqueles que não se enxergam como bons o suficiente para serem salvos. A boa notícia, gente, é que os fracassados têm vez. Sara era tudo que ela não queria ser na sua época, uma mulher estéril. A mulher já era naturalmente descartada na sociedade, estéril mais ainda, mas é dela que nasce Isaac. É dela que nasce o precursor. É dela que vem a descendência de Abraão. É dela que vem a geração, a genealogia que daria vinda a Jesus Cristo. Uma frágil, uma estéril, uma que não podia, foi alçada aquela que foi alçada como a geradora de Jesus Cristo, né, na sua descendência. Tim Keller diz assim: a religião da obediência às regras é para o nobre, o capaz, o moral, o forte, mas o evangelho é para qualquer um. Jesus, na verdade, disse que o capaz, o moral e o forte, via de regra, estão mais distantes do que os moralmente fracassados e os fracos de espírito. Por isso, todo mundo, do mais religioso ao mais irreligioso, necessita do evangelho da graça. Incrível isso, né, gente? Às vezes, nessa vida pastoral que a gente tem, e é muito comum a gente encontrar gente que se sente
imerecedora e incapaz de receber a graça de Deus. É muito frequente. E essa inversão acontece dentro das comunidades, dentro da igreja, e não é difícil nós termos esses sintomas, porque nós que fomos de alguma maneira alcançados pela religião, achamos que é fruto do nosso fazer, da nossa capacidade, o que não é. Mas Paulo, ainda indo já para o final da nossa conversa, nos surpreende com outra colocação que ele faz. No versículo 29 ele diz assim: naquele tempo o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito, e o mesmo acontece agora. O que é que Paulo está dizendo? Lá em Gênesis 21 você vai encontrar Ismael, filho de Agar, filho da escrava, que representa a lei, ok? A autojustificação, fazendo bullying com Isaac. Já tinha bullying naquela época, gente. Ele faz um bullying forte, impressionante, com Isaac, tirando, caçoando de Isaac. Isaac é o filho da promessa. Isaac é a representação da graça. E Paulo diz assim: naquele tempo o filho nascido de modo natural já perseguia o filho nascido segundo o Espírito, não é? Alguma coisa que aconteceu e que vai acontecer. Essa é a pressão que aqueles que querem viver na graça sempre terão. A religião sempre vai perseguir aquele que quer andar na graça. A religião sempre vai te taxar de liberal demais. A religião sempre vai te taxar de imoral demais. A religião sempre vai querer colocar sobre você o peso. Não foi o que os judaizantes estavam fazendo com os gálatas, foi isso. A religião chegou lá. Aqueles que haviam conhecido a graça através de Paulo, e eles vieram com força total. Vamos dar jeito nisso aqui. É a perseguição. O teólogo John Stott diz assim: a perseguição da verdadeira igreja nem sempre é patrocinada pelo mundo, como são chamados os estranhos, mas por nossos próprios meio-irmãos, por pessoas religiosas, pela igreja nominal. Os maiores inimigos da fé evangélica hoje não são os descrentes, mas a igreja, o sistema, a hierarquia. Isaac é sempre objeto de zombaria e perseguição por parte de Ismael. Ou seja, os livres sempre são questionados pelos escravos. A religião sempre vai se opor ao evangelho. Sempre vão dizer que você não tem uma vida de testemunho, sempre vão te chamar de quebrador de regras, porque a religião de alguma maneira quer nos dominar e dizer que a gente precisa ser de um jeito tal, de um formato tal, dentro de um esquema tal, obedecendo tais regras, caso contrário a gente não vai ser salvo. É a pressão que a gente vive e que a gente vai viver sempre. Interessante destacar o seguinte, gente, que aqui a nossa comunidade é formada basicamente por gente que foi machucada pela religião. Isso não é difícil de perceber. Eu acho que na verdade é o caminho que a gente vive por conta da nossa história, né? Nós que rompemos com isso algum tempo atrás e procuramos o caminho da graça. Então, naturalmente, as pessoas que se identificam com isso acabam vindo para cá. O que deixa a gente feliz, mas aumenta a nossa responsabilidade. Hoje pela manhã, mais uma vez, como várias vezes, atendi um grupo de gente que está machucada com a religião. Gente machucada com o sistema, com a opressão, com a cobrança, com a autojustificação, com as maldições, com as imposições, com a hierarquia, com esse jeito de ser igreja de maneira religiosa, que tanto oprime gente, que tanto usa as pessoas, que tanto explora as pessoas. Esse jeito de ser igreja e comunidade que faz das pessoas alimentarem uma máquina institucional e que obriga as pessoas a reconhecerem a autoridade que não existe, a se submeterem a coisas que não são bíblicas, enfim. Como isso machuca as pessoas, né? Como isso estraga as pessoas. Eu acho que de tudo o que a gente ouviu aqui, mais algumas, dentro disso aprendemos várias coisas, mas uma das que mais me chama a atenção, e é para finalizar a nossa conversa, é o que está no versículo 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Somos alcançados pela graça.
alcançados pela graça. Tem um autor que eu gosto muito. Os mais ortodoxos não gostam muito dele, porque ele escreve de uma maneira muito interessante para pessoas que não se sentem perdoadas. É o Brennan Manning. Ele tem um livro chamado O Evangelho Maltrapilho, que marcou muito a minha vida quando eu o li algum tempo atrás. E ele fala justamente sobre essa dificuldade que a gente tem de se sentir amado por Deus, de se sentir perdoado por Deus. E às vezes esse sentimento é que empurra a gente para a religião, ou dentro da religião é que a gente adquire esse sentimento. E que o Espírito Santo de Deus, eu oro por isso agora, irmão, esclareça todas essas coisas a nós e nos afaste de sermos escravos, porque esse é o grande perigo da religião. Veja que coisa interessante, gente. Paulo estava escrevendo para crentes. Paulo estava escrevendo para gente que já conhecia Jesus. Paulo estava escrevendo para gente que frequentava a igreja igual a gente faz. Paulo estava escrevendo para gente que cantava música igual a gente canta, que fazia reuniões muito parecidas com as nossas aqui, mas que estavam sendo enganados por uma religião escrava, que escraviza. E esse é o grande perigo. Estarmos dentro de uma atmosfera religiosa, filhos de Abraão do jeito errado, filhos de Abraão por mérito próprio, filhos de Abraão por um caminho que não vale, filhos de Abraão por atividades, por regras e normas que nós cumprimos, mas não filhos de Abraão por Sara. E é isso que precisa acontecer no nosso coração, nos reconhecermos filhos da promessa pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz, e não por nada que a gente tenha feito, ou que a gente tenha realizado, ou por nenhum tipo de postura e posicionamento que a gente tenha tido. Somos salvos, irmão, pela graça de Deus que nos alcançou. Vamos orar, fique de pé comigo, por favor.